Sejam bem-vindos ao nosso encontro. Nós estamos no mês de abril, é um mês muito importante aqui na escola, porque é o mês de conscientização sobre o autismo. Todos os meses nós temos uma frente de conscientização, de trabalho com a equipe, de trabalho com os alunos, com a comunidade, e estamos no Abril Azul, né? Na noite de hoje, nós temos a presença de muitas pessoas que são importantes na trajetória da nossa escola, pois elas têm um valor que nós priorizamos muito aqui na Evolução, que é a parceria entre escola e família. E, gente, não dá para fazer inclusão de outra forma. Aliás, não dá para fazer educação de outra forma, né? Sem parceria, sem estarmos lado a lado, ninguém educa ninguém, né? Então, esse encontro de hoje une muitas pessoas. Pessoas que pensam sobre o autismo em nossa escola, famílias, profissionais, né, que estão aqui e que nos ajudaram a pensar nesse momento, não só nesse encontro, mas que nos ajudam a pensar no dia a dia da nossa escola. E eu tenho muito orgulho dessas parcerias, porque na noite de hoje estaremos aqui em 5, 6 pessoas, mas nós pensamos na educação do Evolução em muitas mãos, né? Dizem que ninguém cria um filho sozinho, não tem um provérbio que fala que para criar uma criança é necessário uma aldeia. Então, vocês imaginam quantas mãos nós temos aqui na escola para levar o nosso dia a dia. Então, isso me traz muita alegria ter esse envolvimento com as famílias, esse envolvimento com vocês. Eu vou falar um pouquinho das mães, né, e das profissionais que estão aqui hoje nessa noite, que eu não vou falar sozinha, vou fazer uma abertura e depois nós dividimos aqui a pauta. Eu sou a diretora da escola, para quem não me conhece, me chamo Gabriela Mazaro. Vou começar me apresentando no papel mais importante que eu tenho na vida, que é ser mãe, né? Eu sou mãe de 3 meninas, uma de 15, uma de 8 e uma de 1 ano. Sou pedagoga, estou na educação aí entre 23 e 24 anos, sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga, já atuei na rede privada e na rede pública e sou especialista em educação inclusiva e gestão escolar pela USP. Temos aqui também a mamãe Andresa, né, que é, além de mãe, também é advogada há mais de 9 anos, atua 12 anos no ramo jurídico, em instituições financeiras, em escritórios de advocacia, e vai falar muito para vocês hoje sobre o autismo, não só como mãe, mas também como advogada. Teremos aqui a Jerusa, que é a mãe da Júlia e da Helena, esposa do Fábio, está na área bancária há 19 anos, mas faz parte de um grupo muito legal de inclusão e diversidade na empresa em que trabalha, né? Temos a Jennifer, que é a mãe do Ethan, que tem 9 anos, e ela trabalha em muitas frentes no momento, né? Ela tem a Smell Lovers, que é uma empresa de aromatizadores, de ambientes. Ela trabalha também organizando o Instagram de um personal. Tem a papelaria dela, Rainbow. Mas ela colocou aqui uma frase para mim que eu achei muito legal e que muitas mães vão se identificar, que apesar de estar trabalhando em muitas coisas, muitas vezes ela não consegue fazer nada por conta da demanda, das terapias, né, dos momentos que o Ethan precisa e necessita dela. Teremos aqui também a Paula, que é a coordenadora do Fundamental 1 da nossa escola. Ela é formada em pedagogia, ela tem 25 anos dentro do ambiente escolar, muito experiente. Ela além de pedagoga, ela também é formada em educação física, trabalha com condicionamento, preparo físico da criançada, faz pós-graduação em neurociência e desenvolvimento humano, especialista em inclusão, está há 13 anos no Evolução. Um orgulho ser colega de trabalho e amiga pessoal desta mulher. Tem mãe de um menino de 22 anos, que foi nosso aluno, e uma menina linda de 10 anos. E teremos aqui também a Mari, que é uma T muito querida dentro da nossa escola. Ela é psicóloga, né? Ela é formada em acompanhante terapêutico, né? Se especializa na área de análise do desenvolvimento
e do comportamento aplicado, né? Especialista em TEA em deficiência intelectual. Então, estamos aqui num time muito especial para falar com vocês sobre o autismo, que não é um tema, gente. Aqui eu não espero hoje receber só as mães e os pais de autistas. Eu quero aqui toda a comunidade escolar, porque afinal essa é uma causa da nossa escola, né? E para começar esse bate-papo, nós precisamos diferenciar um conceito que é confundido ainda nos dias de hoje, que é o conceito de a diferença entre educação especial e educação inclusiva, gente. Vou passar aqui a tela para vocês. Qual é a grande diferença? Eles, apesar de se relacionarem, esses termos, eles têm objetivos muito diferentes, né? A educação especial, ela atende pessoas com deficiência. Muita gente fica assim, me pergunta, Gabi, que termo eu uso, que nome eu falo? É pessoas com necessidades especiais, é pessoas deficientes, é deficientes. Qual é o termo? O termo é pessoas com deficiência. O que pessoas com deficiência, a educação especial, ela abrange? Deficiências e impedimentos a longo prazo de natureza física, intelectual, mental, sensorial, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades também entram na educação especial. Mas aqui eu faço um parênteses e falo para vocês. O termo é pessoas com deficiência, mas como eu chamo? Você chama pelo nome da criança, né? Jamais, em momento nenhum, nós vamos falar assim, aquele menino que é autista, ou o autista da sua turma, filho. Não, é o nome da criança, né? E a educação inclusiva, ela é muito mais abrangente. A educação especial está contida na educação inclusiva. A educação inclusiva, ela se concentra em incluir todos os alunos nas salas regulares. A educação especial, vocês vão se lembrar do nosso tempo de escola, que tinha aquela sala especial, onde algumas crianças ficavam ali, tinham um trabalho, apesar de muitas vezes estar dentro da escola, eles ficavam totalmente isolados. Hoje, não. Todos estamos nas salas regulares, porque nós entendemos que um precisa do outro para se desenvolver, porque afinal, qual é o papel da escola? É preparar o aluno para a vida, e a vida é feita de diversidade. E todos nós temos diferenças, todos nós temos dificuldades de aprendizado, né? Tem gente que lê melhor, tem gente que precisa escrever para entender, tem gente que precisa escutar para compreender, tem gente que é muito visual. Então, o que são as diferenças? As diferenças estão aí e nós precisamos saber lidar com elas para estarmos bem no nosso ambiente de trabalho, para convivermos na sociedade. Então, é muito importante para todas as crianças, seja de desenvolvimento típico ou atípico, conviver juntos. E esse é o papel da escola, é estarmos todos juntos e atendermos com muito carinho, com muito acolhimento todas essas famílias, né? E quais são as atitudes, gente, de inclusão que nós temos aqui no Evolução? Para atender bem, nós precisamos traçar uma rota e nós vamos falar um pouco sobre isso no decorrer da noite de hoje, mas nós temos algumas atitudes que são especiais para quem precisa dessas atitudes, né? Eu sempre costumo falar que a gente não precisa de um laudo para adaptar. Um laudo é muito importante, nós vamos falar sobre isso na noite de hoje. É muito importante diagnosticar, ter um acompanhamento correto, mas a adaptação começa a partir do momento que nós identificamos que aquela criança precisa de um olhar diferenciado. Então, nós temos reuniões periódicas com todas as famílias e com a equipe multidisciplinar ou interdisciplinar, depende do trabalho, mas são reuniões mais constantes do que aquelas reuniões bimestrais com professores. Nós elaboramos um plano de ensino individualizado e adaptamos as atividades para que os alunos consigam acompanhar esse currículo. Nós permitimos o acesso de ATs em nosso ambiente escolar, né? O que
muitas escolas não fazem. Nós aqui acreditamos que nós precisamos estar em parceria com o atendimento terapêutico, com os profissionais que estão atendendo esses alunos, né? Tanto para acompanhar o dia a dia, quanto para fazer observações. E nós temos profissionais dentro do nosso quadro especializados em educação inclusiva. Dentro da escola temos psicopedagogos, temos neuros, então nós estamos aí com um quadro bem legal atendendo os nossos alunos. E o que eu acho assim, a cereja no bolo, gente, a formação semanalmente dos nossos professores e da nossa equipe. Toda a nossa equipe se reúne uma vez por semana em seus diferentes ciclos, os auxiliares sentam, os professores sentam, junto com seus coordenadores, e estão ali em formação contínua. Além disso, nem preciso falar, todos vocês conhecem o nosso trabalho, nós temos auxiliares em todos os ciclos, né? E para a gente é muito importante esses momentos de participação, de conscientização de todos os alunos e de todas as famílias sobre a importância da inclusão no ambiente escolar. Então, nesse contexto, eu inicio a noite de hoje. E antes de passar a palavra para as minhas parceiras da noite, eu quero ler a carta de uma mãe atípica para todos os outros alunos. Prestem atenção. Peço licença para o meu filho neurodivergente estar no mesmo mundo do seu neurotípico, só que do jeitinho diferente dele. Não é um mundo à parte que ele deseja, é o mesmo mundo, o mesmo parquinho, a mesma sala de aula, a mesma festinha no fim de semana. Mas ele chega com outras cores, outros jeitos, outros tempos. E às vezes ele não entende as regras do jogo. Não porque não quer, mas porque nasceu com um manual que ainda está sendo escrito. Por mim, por ele, todos os dias. O que dói não é ele ser diferente. O que dói é ver o quanto o mundo resiste em acolher o diferente. É ver crianças se afastando porque ele não sabe brincar direito. É ver olhares de julgamento quando ele se desregula. É perceber o desconforto quando ele não consegue fingir que está tudo bem, porque ele não aprendeu a fingir. Ele sente. Mas a pergunta que me corta vem de mim. Será que o mundo vai deixar meu filho pertencer? E aí, eu quero falar com você, mãe de criança típica. Você que talvez nunca tenha precisado explicar por que seu filho precisa de uma chance a mais. Eu preciso de você. Preciso que você ensine ao seu filho que há mais de uma forma de brincar. Que há crianças que falam com os olhos, outras com as mãos e algumas só quando se sentem seguras. Meu filho não precisa de pena, meu filho precisa de espaço, de paciência, de pontes. E quem constrói pontes somos nós, os adultos. Não é justo que as crianças neurodivergentes carreguem sozinhas o peso de se encaixar num molde que nunca foi feito para elas. Então, com todo o amor e com toda a força que só uma mãe sabe ter, eu te peço, deixa o seu filho ensinar e deixa o meu pertencer. No mesmo mundo, só que do jeitinho diferente dele. Lindo, né? Eu quero passar a palavra. Antes de passar, só mais uma coisa que eu esqueci, que eu coloquei aqui no slide, gente, que é muito bacana, não é relacionado com o autismo, mas é relacionado com uma escola inclusiva, tá? Uma escola inclusiva, ela vai muito além da educação especial, como eu estava falando. Ela inclui a todos. Então, eu recebi essa semana a lembrança, lá nas minhas redes sociais da Páscoa do ano passado, de uma mãe que escreveu assim: é a primeira vez que o Nicolas traz uma lembrancinha de Páscoa para casa. O Nicolas é uma criança que tem alergia alimentar. E nós fizemos toda uma adaptação para que ele participasse da Páscoa. Então, isso é incluir, é estarmos juntos, é caminharmos juntos.
certo? Mari, tá por aí, Mari? Mari, nossa T, psicóloga aqui na escola junto conosco. Explica um pouquinho pra gente o que é o autismo. Boa noite. Dá para me ouvir bem, né? Tá, sim. Ótimo, muito obrigada, Gabi, muito obrigada, Andressa, muito obrigada à Evolução, né, por confiar e por permitir que eu fale um pouco mais sobre autismo e, portanto, sobre o meu trabalho. Então, eu vou falar primeiro um pouco sobre o autismo, e o meu objetivo é explicar do que se trata o autismo, explicar também sobre ou romper com algumas inverdades, alguns estigmas, né, que existem quando nós falamos sobre o autismo, falar um pouco sobre o que é o atraso do desenvolvimento e alguns comportamentos que são sinais de alerta, né? Quando falamos de crianças, do desenvolvimento das crianças, falar também sobre as características do autismo e sobre os níveis de suporte, o que são os níveis de suporte, tá? Então, vamos começar pelo autismo. O autismo, ele é uma condição do neurodesenvolvimento. Isso significa que se trata de uma forma como o cérebro humano se desenvolve. Para entender o que é o autismo e o que é uma condição do neurodesenvolvimento, é muito importante também entender o que é uma doença. Por isso eu coloquei aqui no slide, né? Doença versus condição do neurodesenvolvimento. Então, uma doença, ela tem uma causa específica, ela apresenta sintomas anormais, então, por exemplo, uma febre, uma inflamação, que é algo que não tinha ali naquele corpo, né? Novo. E ela pode ser curada ou eliminada. Enquanto uma condição do neurodesenvolvimento, além de se constituir, né, além de ser a constituição, de se tratar da constituição do cérebro, ela é uma variação natural do desenvolvimento desse cérebro, ela não tem cura, porque ela não é um defeito a ser consertado, ou seja, uma doença, né, a ser tratada. Ela acompanha a pessoa por toda a vida. E aí, aqui entrando nos estigmas que eu falei, né, ela não é causada por um vírus, nem por uma vacina, nem por uma criação ou por traumas, né, negligência na infância. Entender essa diferença é muito importante, porque assim nós podemos reduzir estigmas, focar na inclusão das crianças e das pessoas autistas e no ensino de habilidades e respeito à identidade, de forma que possamos tratar pessoas autistas como indivíduos que são tão diferentes quanto qualquer outro e apresentam comportamentos que fazem parte de ser humano e de existir no mundo, né? Ser humano com toda a complexidade que envolve o ser humano. Podemos passar para o próximo slide, por favor, em que nós vamos falar sobre as características do autismo. Para falar sobre as características do autismo, dá para passar o slide? Foi? Tá, sim. Tá? Muito obrigada. Para falar das características do autismo, eu usei algumas palavras mais complicadas aqui, porque eu usei como base o DSM-5 e o CID-11, que são manuais que os profissionais da saúde usam como referência no diagnóstico de pessoas autistas. Então, eles falam de duas principais características, que são os déficits persistentes na comunicação e interação social em múltiplos contextos, ou seja, um atraso na comunicação, que ele vai falar que se manifesta por dificuldades na reciprocidade socioemocional, déficits nos comportamentos comunicativos não verbais e dificuldades em desenvolver, manter e compreender relacionamentos. Mais para frente, isso vai ser ilustrado com comportamentos, mas isso eu posso citar como exemplos aqui a dificuldade de iniciar e manter interações, a dificuldade de imitação e até mesmo o atraso de fala, ou a dificuldade de apresentar e interpretar comportamentos não verbais, as expressões e gestos. E seguir
e compreender regras sociais. Também faz parte aqui do déficit na comunicação. Uma outra característica são os padrões restritos e repetitivos de comportamento ou atividades, interesses, né? Podem fazer parte desses padrões restritos, movimentos, uso de objetos ou fala estereotipados ou repetitivos. Usamos trazendo conceitos, né? Nomeações, nós falamos sobre estereotipia e ecolalia aqui, que são os movimentos repetitivos e a repetição de falas que podem ser simultânea ou com atraso, né? E geralmente fora de contexto. A insistência na mesmice, adesão inflexível a rotinas ou rituais. Então, a dificuldade de fazer as coisas de uma forma diferente. Interesses restritos e fixos, anormais em intensidade ou foco. Então, fala sobre... Hoje em dia é muito comum as pessoas falarem sobre hiperfoco, né? Então, que são esses interesses que as pessoas podem ter, e aqui não só pessoas autistas, mas pessoas com TDAH também podem ter hiperfoco. Em temas, aqui está anormal, porque ele vai além do que... Nós temos interesses, nós temos temas do nosso interesse. Mas o hiperfoco, ele vai além de ter interesse, né? Vai em dificultar que a pessoa consiga produzir ou seguir a sua rotina por conta desse hiperfoco, desse hiperinteresse. E hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais. Então, pode ser tanto um exemplo a sensibilidade auditiva, como a falta de sensibilidade à dor, é um exemplo que é recorrente também. Além dessas duas características, esses manuais colocam como características como importante que os sintomas sejam apresentados desde a infância, então não existe virar autista. Então, precisa existir desde a infância, mesmo que esses sintomas, essas características não apareçam por falta de demanda social, né? Das regras sociais ainda não terem sido implicadas na vida daquela pessoa. E um prejuízo clinicamente significativo no funcionamento social, ocupacional, da vida diária, na vida familiar. E esses comportamentos que a criança e o indivíduo apresentar, eles não podem ser melhor explicados como uma deficiência intelectual ou como um atraso global do desenvolvimento, mas eu não vou me aprofundar nesses tópicos, tá bom? Então, aqui, é comum que um indivíduo, ele não responda quando chamado, mas saiba todos os nomes de planetas de cor, por exemplo. Ou ainda, que hiperfoque em temas específicos, como elevadores, automóveis, dinossauros e afins, e que chore com barulho do liquidificador, mas adore brincar de enfileirar objetos. São vários os comportamentos que um indivíduo autista possa apresentar. E aí, eu vou pedir para a gente mudar de novo o slide para falar sobre o atraso do desenvolvimento. O que é o atraso do desenvolvimento, né? Ele se trata, quando eu falo aqui de atraso do desenvolvimento, eu me refiro a comportamentos que deveriam ser apresentados em determinada fase do desenvolvimento, de acordo com os marcos do desenvolvimento que são estabelecidos. Então, os marcos do desenvolvimento são justamente esses comportamentos, né? Que são divididos em fases. Por exemplo, vou dar um exemplo para ilustrar melhor. Existem os marcos motores. São fases do desenvolvimento que precisam ser apresentadas quando o indivíduo é um bebê, quando está na fase escolar, ou os marcos de linguagem, os marcos cognitivos, socioemocionais. E eles são importantes para a gente entender se o desenvolvimento está dentro do esperado. Existe uma crítica a isso de alguns profissionais que vão falar, nós não estamos respeitando o tempo da criança. Mas entender o marco do desenvolvimento, entender os atrasos do desenvolvimento é importante para a gente garantir que as crianças recebam o suporte necessário para aprender o que elas precisam aprender.
Então, esses sinais de alerta que eu vou apresentar são sinais que podem ser apresentados quando existem atrasos no desenvolvimento. Estar atento a eles é uma forma de garantir que a criança consiga se desenvolver e receber o suporte que ela precisa para se desenvolver. Então, no período ali do 0 aos 12 meses, em que a criança é um bebê, pode ser que aconteça da criança não ter contato visual ou ter um contato visual que é muito rápido e muito breve. Pode acontecer de não sorrir em resposta ao sorriso dos pais, ou melhor, né? Enquanto pensando aqui num atraso, tá? O ideal é que isso não aconteça. Então, o ideal é que a criança sorria em resposta ao sorriso dos pais e que mantenha um contato visual. Que reaja a ser chamada pelo nome, principalmente após os 9 meses, e a criança pode não apontar ou não acenar, né? Aí no próximo slide, por favor. Nós vamos falar ali do período dos 12 meses aos 24 meses, que se refere à primeira infância, que é o período de 1 a 2 anos, né? Então, num atraso de atenção compartilhada, a criança, por exemplo, não vai apontar para mostrar interesses. Ela pode perder a palavra que já falava, ou deixar de se comunicar de uma forma que ela já tinha adquirido. Pode ter uma fixação com partes de objetos e uma brincadeira, não brincar de faz de conta, uma brincadeira disfuncional. Então, não usar os objetos com a função que eles deveriam ter, o que nós utilizamos no dia a dia, como, por exemplo, um copo para beber, uma panela para colocar a comidinha, uma colher para pegar. E aí, no próximo slide também, nós vamos falar da fase pré-escolar, que são dos 2 aos 4 anos. Então, a criança pode falar de forma repetitiva e sem contexto, que é a ecolalia. Ela não compartilha descobertas, não nomeia objetos, experiências. Ela pode ter crise com mudanças pequenas, como, por exemplo, sentar num lugar diferente na sala, mudar um item ou um caminho para a escola. Dificuldade em brincar com outras crianças também. No próximo slide, que é a idade escolar, pode acontecer de a criança interpretar tudo literalmente, não entender piadas ou sarcasmos, duplos sentidos, expressões faciais, focar em um único tema e, inclusive, ter dificuldade de entender quando falar daquele tema não é bem-vindo. Dificuldade em fazer e manter amigos, hipersensibilidade a texturas, sons, etiquetas e até alimentos. No próximo slide, agora, eu vou falar sobre os níveis de suporte do autismo. Por que é importante entender o que são os níveis de suporte, né? E o que são. No passado, era comum falar de autismo leve, autismo grave, severo, mas à medida que a comunidade científica começou a entender o autismo como um espectro, ou seja, com um desenvolvimento que ele não é linear. O autismo, ele não é uma coisa. Todas as pessoas autistas são iguais. Não, até porque se trata de uma condição do neurodesenvolvimento, como eu disse no começo, né? Então, os termos leve e grave, eles se tornaram obsoletos. Por quê? Definir as pessoas autistas em nível, tanto subestima as capacidades delas no sentido de que uma pessoa com autismo leve pode não ter suas necessidades levadas em consideração quando se trata de uma sensibilidade ou dificuldade de rotina, ou até mesmo limitar as potencialidades do indivíduo. Então, uma pessoa autista severa, ela já apresenta aqueles comportamentos, ela não pode aprender mais que aquilo, já que ela não fala, então não vale a pena ensinar mais que isso. Então, mudamos essa forma de entender o indivíduo autista e passamos a falar de níveis de suporte, que são divididos em 3. Então, eu coloquei aqui no slide uma tabela, né, um resumo do que de uma forma de compreender esses níveis. Então, no nível 1, vamos dividir aqui os níveis em comunicação social e comportamentos repetitivos, que são as duas principais características do autismo. No nível 1, o indivíduo ele vai ter dificuldade em iniciar interações, pode parecer desengajado em contextos sociais, mas ele ainda consegue se comunicar verbalmente
Já em comportamentos repetitivos, ele vai ter comportamentos repetitivos que interferem em algumas situações somente. No nível 2, nós temos atrasos marcantes na comunicação verbal e não verbal e interações sociais mais limitadas. Enquanto nos comportamentos repetitivos, são os comportamentos, as estereotipias, por exemplo, ecolalias, são mais óbvias e atrapalham o dia a dia. Inclusive, não só as estereotipias, a inflexibilidade e a rigidez também. No nível 3, a comunicação é mínima, inclusive podendo não ser verbal, ou melhor, ser não verbal. E a dificuldade é extrema em interações. Os comportamentos repetitivos são graves, inclusive envolvendo autoestimulação intensa, autoagressão e até heteroagressão. Autoagressão é quando o indivíduo se machuca, e a heteroagressão é quando machuca outra pessoa. Entender esses níveis de suporte garante que a gente personalize a ajuda que cada indivíduo precisa receber em cada momento da sua vida. As pessoas autistas também podem variar de nível de suporte, então é importante entender que os níveis de suporte, eles não são rígidos também, eles são fluidos. O indivíduo, ele pode ter dificuldade de iniciar e manter interações, mas pouco. Conseguir conversar com as pessoas tranquilamente. Só que em algum momento da vida, por conta de um hiperfoco ou por conta de uma crise sensorial, ele não conseguir manter aquela comunicação. E aí ele vai descer de nível de suporte, ou melhor, precisar de mais ajuda para se comunicar. Entender os níveis de suporte também ajuda a gente a criar melhores estratégias de inclusão. Então, algumas estratégias que eu posso citar são respeitar a sensibilidade sensorial de cada indivíduo. Hoje em dia tem, por exemplo, em aeroportos, salas sensoriais, né, para indivíduos que estão em sobrecarga sensorial. Utilizar linguagem clara, quanto mais objetivamente nós falarmos, melhor. Inclusive, esse é o ideal com as crianças também, né? Utilizar rotinas previsíveis e dar o máximo, por exemplo, na escola, né, dar o máximo de previsibilidade que a gente puder do que vem a seguir. E incentivar os interesses da criança e utilizar isso para ensinar novas habilidades. Então, o que eu tinha para falar sobre o autismo vem até aqui. Tem muito mais que pode ser dito, mas eu acho que aqui a gente cumpre os nossos objetivos e aí eu passo a fala para as mães. Obrigada, Mari. Foi maravilhoso. Trouxemos aqui, então, algumas mamães para contar um pouco sobre a sua trajetória, descoberta, né? Eu quero começar com a Amanda, que é a mãe do Arthur. O Arthur tem 11 anos, ela é casada, atua na área contábil. Amanda, por favor, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória. Olá, boa noite a todos. Primeiramente, obrigada pela oportunidade, obrigada por esse bate-papo. Parabéns a SAT, foi muito legal nas explicações. Bom, sou a mãe do Arthur. O Arthur tem 11 anos, é aluno do 6º ano lá do Evolução. O Arthur recebeu o diagnóstico de autismo aos 4 anos de idade, mas desde os 2 anos de idade, o Arthur já apresentava algumas questões, alguns atrasos no desenvolvimento, que acendeu um alerta na gente. Então, ele começou as terapias muito cedo, né? Mas só aos 4 anos ele recebeu esse diagnóstico. O Arthur é uma criança muito tranquila, muito beijoqueira, muito carinhosa. É uma criança muito amada por todos, né? Eu digo que a trajetória do autismo não é fácil, porque a gente tem muitos desafios, né? Além dos que a gente já enfrenta aí com as terapias e tudo mais, né? Mas é uma jornada muito gratificante também. Eu sou muito grata, aprendi muito com o Arthur e a gente continua evoluindo bastante com ele. Em relação ao diagnóstico, o Arthur era uma criança que não apresentava fala aos 2 anos de idade. Ele conseguiu atingir todos os marcos motores, mas a fala não veio. Era uma criança que não apontava para objetos, era uma criança que não olhava quando chamado. E graças a muitos anos, a muita insistência aí de terapias, né, o Arthur ele conseguiu atingir esses marcos e estamos batalhando aí para que ele possa atingir outros. Hoje ele é nível 2 de suporte
e somos muito felizes por ele estar aí na evolução aí, foi uma grande ajuda para o Arthur. Se alguém quiser saber mais de alguma coisa, eu estou super à disposição. Obrigada, Amanda. Andresa, por favor. Boa noite, gente. Eu sou a mãe do Vitório, né, de 4 anos, do Jardim 2, né? O Vitório recebeu o diagnóstico do autismo aos 2 anos e 3 meses. Porém, eu já percebi os sinais nele desde 1 ano, quando o Vitório deixou de fazer coisas que ele já fazia, como mandar beijo, dar tchau. Ali me abriu um alerta de que tinha algo estranho. Porém, ele é um bebê de pandemia. Então, os médicos justificavam: é falta de estímulo. É tela. Então, do 1 ano até eu conseguir o diagnóstico aos 2 anos e 3 meses, eu passei por vários especialistas. E não desisti, porque eu sabia que tinha alguma coisa de diferente. E nisso eu via que ele não apontava, ele até olhava, o Vitório sempre olhou no olho, mas ele não fixava o olhar, então ele era um olhar breve. E a brincadeira dele era sem função. Então, ali eu fui vendo que realmente tinha um atraso. E mesmo antes do diagnóstico, o Vitório já iniciou a intervenção. E ele teve o atraso de fala também, né? Aos 2 anos, quando a gente recebeu o diagnóstico, ele já entrou na evolução. Então, assim, o Evolução está com a gente desde o começo, né? E ele iniciou as terapias todas, né, intensivas, todas as que eram indicadas. E hoje, graças a Deus, ele está evoluindo muito bem, né? Alcançando aí os marcos, né? Como a Mari disse, o autista nunca vai deixar de ser autista. Porém, a gente oferece as terapias para ele apresentar ter uma vida de qualidade, né? E é isso que importa. E ele tá lindo, grande, super esperto, e graças a Deus aí as terapias, essa junção entre terapias, escola, família, tá só contribuindo aí para essa evolução linda que ele tá tendo. É isso. Obrigada, Andresa. Só para as mamães que estão acompanhando e que querem saber um pouco mais, quando a Andressa se referiu a brincadeira sem função, por exemplo, ao invés de pegar um carrinho e brincar, que o carrinho está ali andando pela rua, ele vai virar o carrinho e vai ficar rodando a rodinha, vai ficar mexendo sem a função primordial do carrinho, que é brincar de andar. Então, isso é que ela quer dizer com brincar sem função, tá? Jerusa, mamãe de 2 princesas, por favor, Olá. Conta um pouquinho pra gente. Prazer, eu sou a mamãe aí das 2 princesas, da Júlia e da Helena, elas vão fazer 5 anos agora em junho. E falando um pouquinho da nossa trajetória, né, elas também são bebês de pandemia, né, elas nasceram na pandemia, foi uma gravidez natural, todo mundo pergunta por ser gêmeas, né, natural, sem intercorrências. A Júlia e a Helena, elas atingiram todos os marcos de desenvolvimento, elas engatinharam, andaram no tempo certinho. Só que eu comecei a perceber após 1 ano, muito dos relatos aqui que foram falados, né? As meninas, elas tinham movimentos repetitivos de balançar, a Helena até hoje, quando eu identifico quando ela está cansada ou com sono, ela balança bastante. Não veio a fala, né? Ela não esboçava palavrinhas básicas que a gente espera que uma criança de 1 ano e pouquinho faça. Elas tinham muita irritabilidade. Eu acho que me chamou bastante atenção foi a questão do sono, né? Elas não dormiam, elas acordavam de 2 em 2 horas. Então, a irritabilidade, não querer ficar no colo, isso chamou bastante atenção. Acho que meu primeiro movimento foi realmente verificar com a pediatra, né? Porque além do sono e da irritabilidade, eu não, marinheira de primeira viagem, eu não tinha esse conhecimento. E aí ela me indicou a procurar uma neuro. Eu acho que aqui foi um divisor de águas, porque realmente elas tinham 2 aninhos e eu não tinha conhecimento nenhum do autismo. E aí eu comecei a mergulhar, a ter essa imersão do que se tratava, né? E qual que seriam os nossos próximos passos. Eu acho que até trazendo uma contribuição aqui, antes de fechar um diagnóstico, a gente tem um conhecimento aí de buscar exames que ajudem aqui
a fechar, né? Elas participaram aqui de uma bateria de exames, e um deles que é super importante é o BERA, que é para verificar se realmente não tinha nenhum tipo de perda auditiva, dado que elas não respondiam quando a gente chamava, quando elas não olhavam nos olhos. Então, é importante aqui trocar com vocês que o diagnóstico é super importante, mas também tem uma investigação aí que vale a pena, né, fazer, e elas começaram a fazer essa investigação bem cedo, antes de 2 anos, tá? Hoje a Juju e a Helena estão na evolução, tem o quê? Uns 3 meses, né? Estão já bem adaptadas, né? E aqui muito com a ajuda de todos, e eu só tenho realmente a agradecer. É um desafio por ser 2, né? A gente acaba tendo aí desafios em dobro, mas a gente vê que, como elas começaram muito cedo as terapias, a gente vê muitas evoluções, né? E eu, por não ter tanto conhecimento, a única coisa que eu queria realmente vamos começar. A gente tem um grande passo pela frente, né? Uma grande trajetória, jornada, mas vale a pena começar desde o início, trocar com a escola, com a clínica, com os profissionais. A gente tem aí grandes ganhos, né? E é isso, assim, estou super à disposição, e eu acho que a escola é fundamental aqui para que a gente traça aí uma jornada linda pela frente. Maravilhoso. Obrigada, mamães. Nós poderíamos completar esse relato com muitas mães que participam muito da escola, só que nós temos a Juliana, né, que é a mãe do Gu e do Vitório. O Gu também é autista. Nós temos a Catherine, mãe do Henrique, por aqui, e nós temos mamães que representariam a trajetória de vocês em todas as salas do Evolução, tá? Em todas as salas. E aí eu quero continuar esse bate-papo com a Jerusa, que vai falar um pouco para a gente de investigação e estimulação precoce, porque nós vivemos aqui no Evolução uma realidade que ainda precisa ser mudada, porque nós aqui da escola passamos muito tempo com as crianças, né, gente? Então, muitas vezes, nós identificamos características que um pediatra não consegue identificar em uma hora de consulta, ou que às vezes até os próprios pais não têm esse contato tão intenso com a criança, porque deixa a criança de manhã, precisa trabalhar o dia todo, pega a criança já está sonolenta, vai dormir. Então, muitas vezes, nós precisamos nós identificamos algumas características que por várias vezes são sutis. E nós ficamos, parece que será, pode ser. Precisamos de exames, de avaliações específicas, né, feito por especialistas. E nós encaminhamos. Então, é papel da escola fazer esse primeiro encaminhamento. Então, vai lá uma cartinha, nós chamamos os pais. Olha, seria legal que você procurasse um neurologista, ou quando é o caso de uma psicóloga, de um oftalmo, enfim, diversos encaminhamentos são feitos aqui. Mas existe uma resistência muito grande quando esse encaminhamento ao neurologista acontece, né? Porque a mãe já sai chateada, muitas vezes chega a mudar a criança de escola porque não aceita esse encaminhamento, que pode ser ou pode não ser. E aí nós temos muitos estudos que já comprovam a eficiência da intervenção precoce. Então, a nossa preocupação em relação à escola é ir atrás de resposta para que, se for o caso, essa criança seja estimulada o quanto antes, porque isso só trará ganhos para a vida dela. Então, Jerusa, fala um pouquinho para a gente desse tema tão importante. Sim, eu acho que a investigação e estimulação precoce é um divisor de águas para realmente apresentar uma qualidade de vida aos nossos filhos. Como eu falei anteriormente, eu tive a oportunidade de ter um direcionamento da minha pediatra para uma neurologista, né? Porque realmente a gente não tem esse conhecimento tão profundo para tomar uma decisão de falar, olha, eu acho que está tendo um comportamento X, eu vou procurar uma neuro, né? Então, a pediatra, ela fez esse papel, mas muitas vezes eu tenho relatos de mães que falam, mas a pediatra falou que é normal a criança ter um atraso de fala, é muito normal a criança ser mais hiperativa, chorar muito. Assim, o normal, a gente não sabe, é uma linha muito tênue, né? Será que realmente não tem uma condição aí que deve ser investigada? E a escola, eu acho que é fundamental, a partir do momento que a escola ela identifica que há
um ponto que precisa ser investigado, há um ponto que precisa ser levado, não ignore isso, porque e agradeça de ter pessoas ali que estão apontando ali oportunidades para que seu filho tenha uma melhor qualidade de vida, né? Eu tive a oportunidade da minha pediatra, e também até reforço quando as meninas estavam no berçário, a berçarista falou, Gê, as meninas realmente elas não deixam a gente ficar com elas no colo, né? Elas têm ali um ponto de sensibilidade, é importante, que vale a pena investigar. E foi muito bom eu ter esse direcionamento da pediatra, foi muito bom ter esse direcionamento da berçarista ali da escolinha das meninas, porque eu comecei a levá-las, né, depois do direcionamento da neuro, para as terapias, e aqui a estimulação foi muito importante, não somente no horário das terapias, mas sim me ensinar e fazer os manejos de estimulação precoce na minha casa, né, porque esse conhecimento a gente não tem. Então, assim, as terapias, elas ocorrem, e no nosso lar é uma extensão dessa estimulação, e o quanto isso é importante. O quanto é importante a gente saber fazer o manejo para um comportamento inadequado, quanto é importante a gente entender os nossos filhos, porque a gente não nasce ali com uma cartilha de entendimento do como agir, né? Então, essa investigação e estimulação precoce, quando tem essa rede de apoio de escola nos sinalizar, de um profissional da saúde, seja um pediatra, um neuro nos pontuar, e a gente ter o nosso primeiro passo de falar, poxa, aqui eu tenho uma sinalização, eu vou atrás, porque eu também quero aprender, eu também quero saber lidar com meus filhos, isso é fundamental. Então, no meu caso, a investigação, como eu falei, e a estimulação foi um divisor de águas. Hoje, as meninas têm mais de 3 anos de terapia, hoje elas têm um acompanhamento de AT, e o quanto eu vejo a evolução e o desenvolvimento, isso é nítido, né? Lógico, a gente tem uma jornada inteira pela frente, e eu consigo enxergar com muito sucesso, porque aqui a gente tem uma rede de apoio, e a escola é fundamental. Então, se vocês tiverem aqui algum ponto que a escola chamou, que mostrou a importância de investigar, de ir atrás, realmente não ignore isso, porque isso vai fazer muita diferença na evolução dos seus filhos. Então, acho que fica um recado aqui, o quanto eu estou muito feliz com a evolução das minhas filhas. Volto a dizer que tem um caminho longo pela frente, né? Elas ainda são não verbais, mas eu entendo que, assim, por ter começado muito cedo, a gente começou, eu e meu marido e minha família, a ver realmente frutos aí e ganhos. Acho que esse fica o recado, né? Aqui numa conversa, num bate-papo muito aberto, o quanto é importante essa investigação e essa estimulação. Obrigada, Jerusa. Eu sempre falo para as mães assim, vamos estimular, vamos interferir, vamos investigar, porque a estimulação nunca é demais. Se de repente você está fazendo a investigação porque tem dúvidas e depois descobre que o autismo não está ali, não teve problema nenhum em intervir e estimular precocemente, né? Mas a estimulação tardia, sim, atrapalha a vida da criança, né? Então, é muito importante tudo que você trouxe para a gente. Muito obrigada, viu? Mari, agora conta um pouquinho para a gente o que é ser uma AT, né? Quando a gente fala de AT, todo mundo faz, o que é isso? Conta um pouquinho. O que é essa profissão, AT? O AT, a sigla AT, né, ela vem da palavra acompanhante terapêutico. Em alguns casos, falamos de auxiliar terapêutico também, mas, em suma, é acompanhante terapêutico. Eu vou falar o que é o acompanhante terapêutico, eu só queria explicar um pouco de onde que nasce, né, para a gente entender a função, de onde que nasce essa profissão. Então, essa profissão começa aqui no Brasil, ela começa na França, surge na França, mas ela chega no Brasil na década de 70, no período da reforma psiquiátrica. Então, ela chega com a função de atender adultos com transtornos mentais, e nos anos 2000, ela ganha espaço na educação e na saúde, também no trabalho com crianças autistas e com deficiências intelectuais.
Então, o AT, ele é uma profissão que surge com a função de garantir dignidade a pessoas que eram, então, né, até então, excluídas da sociedade, autonomia e apoio, né, o suporte para que essas pessoas consigam conviver em sociedade. Quem é o AT, então, né? O AT, ele é um indivíduo treinado para desempenhar determinadas tarefas, auxiliando essas pessoas. Ele vai ser o responsável por fazer a mediação social, por adaptar a rotina, criando estratégias para reduzir crises, né, para trabalhar as necessidades de cada indivíduo e estimular e ensinar habilidades. O AT é um profissional que ele pode trabalhar ele vai trabalhar no contexto do dia a dia, né? Então, diferente de um psicólogo que vai trabalhar no contexto clínico, de consultório, o que também acontece, o AT ele vai trabalhar com o indivíduo no contexto extra-consultório, né? Ensinando as habilidades várias, mas principalmente com a função principal de garantir dignidade a esses indivíduos, garantindo direitos, garantindo que esses indivíduos possam fazer parte do dia a dia, né, da sociedade, de forma que as suas necessidades, de forma que as suas diferenças sejam respeitadas, porque isso é inclusão, né? Inclusão não é colocar uma pessoa com mobilidade reduzida num lugar em que não tem rampa. E da mesma forma é com pessoas autistas, né? Nós não vamos colocar uma pessoa autista num lugar que tem sensibilidade, num lugar que tem muito som. E se a gente colocar, que estratégias nós vamos tomar para que esse indivíduo possa estar ali, tanto quanto qualquer outra pessoa? E aí entra o AT, né? Aí entra o AT criando estratégias para que ele possa e aí entra o ensino de habilidades, ensinar que aquela criança ou aquele indivíduo, porque também atendemos adolescentes e adultos, né? Perceba que ele não está bem, que ele precisa de um espaço diferente, que ele precisa do uso de um abafador, ou que ele precisa comunicar às pessoas que daquele jeito não está bom, que precisa tirar a luz, enfim. No caso de uma comunicação, uma criança que tem uma comunicação reduzida, nós vamos pensar como que aquele indivíduo pode se comunicar, como preparar as pessoas para se comunicar com aquele indivíduo também. Enfim, né, o trabalho é muito diverso, envolve o ensino de muitas habilidades, envolve pensar aquele indivíduo que a gente atende e envolve pensar o contexto em que ele está inserido, porque na maior parte das vezes só o ensino de habilidades é essencial, mas não é suficiente, né? A gente precisa entender que a sociedade precisa se mobilizar para receber as diferenças, sejam elas quais forem. E para isso o AT precisa trabalhar em parceria com a escola, precisa trabalhar em parceria com o professor, com o coordenador, com a família, precisa saber ser flexível, né? Flexibilizar as suas necessidades e comunicá-las, flexibilizar não as necessidades do seu paciente, mas flexibilizar como se comunicar com aquele paciente, como comunicar as necessidades daquele paciente para a comunidade, né? Então, essa é a função do AT. O AT é um profissional geralmente da saúde, geralmente é um psicólogo, mas também podem ser psicopedagogos, também podem ser profissionais da educação, né? E que precisa ter essa formação, precisa entender dos direitos, né? Precisa entender do desenvolvimento humano. E atualmente precisa entender também de análise do comportamento, que é a principal teoria que vai mediar ali as intervenções que nós criamos, né? Porque o AT, ele não é um cuidador, ele não é uma pessoa que está ali com a função de cuidar do seu paciente. Ele é uma pessoa que está ali para pensar estratégias, e aí a gente usa a ciência como base para essas estratégias que nós usamos. Um ponto importante também do AT é que o AT ele é um implementador dessas estratégias. O AT não é quem cria essas estratégias. O que isso significa?
significa que por trás do AT deve existir uma equipe de supervisores. Na análise do comportamento, a comunidade da análise do comportamento, hoje em dia, tenta cada vez mais regulamentar essa profissão, e especifica que o AT ele precisa ter um supervisor, e de preferência um supervisor e um coordenador, uma equipe que por trás vai pensar vai planejar as intervenções. E aí o AT vai implementar em diversas frentes de comunicação, interação social, brincar, habilidades sociais, habilidades acadêmicas, autocuidado e segurança. E é isso. Acho que eu falei tudo que eu tinha programado para falar. Espero que tenha ficado claro e qualquer dúvida eu estou à disposição. Obrigada, Mari. Falou tudo. E é importante frisar que o AT, ele não faz parte do quadro da escola. Ele vem pela família, né? Então, a família traz esse AT por intermédio de clínicas, às vezes convênios, às vezes particulares, né? E ele enriquece demais o trabalho da escola, porque quem pensa no planejamento pedagógico é o professor, mas o AT está ali em parceria com o professor para buscar o melhor recurso para que esse aluno aprenda. O melhor recurso, o melhor tempo, né, Mari? Então, o AT está ali muito atento às necessidades do aluno. Então, é um trabalho de sucesso se esse profissional, de fato, for bem orientado, supervisionado, né? E tiver ali uma parceria com a escola. Só que muitas famílias não sabem como procurar esse AT, né? E também não encontram recursos, muitas vezes falam, olha, eu não consigo, não tenho condições nesse momento. E aí eu gostaria de passar a palavra para a Andresa. Opa, passei um slide a mais. Para a Andresa falar um pouquinho para a gente. A Andresa é advogada e ela tem aí um Instagram muito legal. Andresa, se você depois puder passar aqui para a gente, passar no chat, para nos dar essas orientações. Fala um pouquinho, Andresa, sobre a parte jurídica da coisa. Gente, é assim, a AT, ela tem a função de aplicar a terapia ali naquela criança, né? Ou no adulto, enfim, né? Hoje, né, o que acontece? Os planos de saúde, eles inicialmente, eles negam para a família, né? O AT. Então, quando a família vai lá, solicita, eles negam. Porém, realmente, a AT, hoje, no rol da ANS, ela não tem, o plano não tem obrigatoriedade. Porém, o plano tem obrigatoriedade de garantir que todas as terapias solicitadas pelo médico no laudo, tá, sejam atendidas. Então, se tem lá que a criança precisa fazer 40 horas de terapia, o plano é obrigado a garantir, sim, tá? Em 2021, né, veio a alteração na ANS que não há limitação de horas de terapia para o autista. E quem é responsável pela indicação de horas de terapia? O médico, tá? Então, o que acontece? A gente pega o laudo e manda para o plano de saúde. Ou pode ser para o SUS também, tá, gente? É que o SUS, normalmente, a gente acaba tendo que ir por vias judiciais mesmo, tá? O plano de saúde, normalmente, a gente consegue pela via administrativa, às vezes, tá? Ou às vezes vai ter que ir realmente para a via judicial. A gente faz a solicitação das horas. No laudo, não vai constar AT, tá? Não é isso que o médico normalmente vai colocar. Ele vai colocar lá a quantidade de horas, tá? De psicoterapia, tá? Especializada em, hoje, né? Hoje é muito utilizado o ABA, né? E dos requisitos do ABA é a intensidade, né? Então, a criança acaba tendo que fazer bastante horas. Porém, uma clínica, né? A criança vai ficar numa clínica 8 horas por dia? Não, né? A criança precisa estudar. Então, qual que é o caminho? A gente faz a solicitação, pega o laudo, que é extremamente necessário para garantir o direito dos autistas, pega o laudo e faz a solicitação para o plano de saúde. O plano de saúde vai negar inicialmente. Porém, a gente vai falar para eles, tá bom, você não quer AT?
Então, tá bom. Então, me ofereça a quantidade de horas dessa terapia. E aí que vem o caminho. Tá, aí ele vai falar, então vai fazer na clínica, vai ficar o dia inteiro. Tá, mas a criança precisa estudar. Então, nisso é como a gente consegue, né, pela via administrativa, garantir o profissional, né? Então, assim, a AT, na verdade, ela é a profissional que vai aplicar essa terapia, entendeu? Que foi solicitada pelo médico, tá? Eu tô falando assim na visão jurídica, tá, gente? A Mari explicou aí, mas tô falando na questão da visão jurídica do papel da AT, como a gente vai conseguir ali com o plano. Se o plano continuar negando, a gente vai reclamar na ANS, tá? A gente vai reclamar na ANS. Quando a gente faz uma reclamação na ANS, é aberto o NIP, como se fosse um processo administrativo ali, que o plano de saúde é pontuado, tá? Normalmente, às vezes, a gente consegue por ali. Se eles não, mesmo assim, eles não resolvem, é aberto um processo ali na ANS. Se mesmo assim ali a gente não consegue, a gente vai por vias judiciais, tá? Mas assim, o que é importante, né? Que hoje eu vou entrar no outro assunto aí da importância das documentações, é o laudo, tá? O laudo é extremamente necessário e um laudo bem feito. Por isso que eu falo, hoje, qualquer médico que entenda de desenvolvimento infantil pode dar um laudo, não precisa necessariamente ser um neuropediatra. Se o pediatra já desconfia, ele pode já dar um laudo, mesmo que, se ele não tem certeza, mesmo que provisório, é direito da criança, justamente pela questão das intervenções precoces, aí, né, que a Jerusa explicou, porque isso faz toda a diferença na vida da criança, tá? Então, assim, não tem certeza, tudo bem, pode dar o laudo provisório, e com o laudo provisório, o plano já é obrigado a custear todas as terapias indicadas no laudo, tá? Ele não pode recusar. Se tiver lá a quantidade de horas, ele tem que oferecer o profissional para atender, tá? Seja pelo plano de saúde, seja por reembolso. Se ele não estiver na rede, ele é obrigado a reembolsar 100%, tá? Ele tem 10 dias úteis para garantir que a criança esteja realizando todos aqueles tratamentos, tá? Veio uma dúvida aqui, deixa eu só abrir o chat aqui. E para os casos que já tem processo acontecendo, solicitar mais horas não pode causar a perda da liminar? Não. Se já tem a liminar, nesse caso, o advogado vai lá, vai apresentar, por exemplo, se já tem o laudo lá e já está acontecendo, e agora o médico decidiu aumentar as horas, o advogado vai juntar lá no processo, falando que teve esse aumento de horas, tá? Normalmente, na decisão da liminar, vem que o plano de saúde é obrigado a custear todas as horas indicadas no laudo, tá? Então, se já aumentou, ele vai ter que cumprir, tá? E aí precisa ver o caso específico, como saiu a decisão. Mas, mesmo se já está acontecendo, porque pode acontecer, como a Mariana explicou, às vezes a criança está no momento que necessita de menos terapias, e depois ela vem necessitar de mais, às vezes, né? Porque, como ela explicou, né, os níveis andam, né, aí se movimentam, né, uma hora ela pode necessitar de mais suporte, uma hora menos. Então, assim, se tem lá que ele tem que cumprir, independente da quantidade de horas, ele tem que cumprir, tá? Lógico, né, dentro do possível, né, das horas, né, a gente fala, mas o plano é obrigado a custear todas as terapias, tá? Mais alguma dúvida? Não, aqui no chat não chegou nada. Tá. Agora, né, vou complementar a importância das documentações. As documentações, né, inicialmente o laudo, ele é necessário para garantir os direitos do autista, tá? A escola precisa do laudo para poder oferecer melhor qualidade. Lógico, sem o laudo eles vão fazer? Lá no Evolução fazem, mas não são todas, tá? Pode fazer? Pode, mas é extremamente necessário, tá? Por uma questão mesmo burocrática. Para o plano de saúde, o laudo é essencial, tá? Então, assim, a gente não pode abrir mão desse laudo. Então, precisa estar feito. O laudo hoje, né, aqui no estado de São Paulo, ele não tem validade. Então,
uma vez autista, vai ser sempre autista, tá? Porém, lógico, para isso eu estou falando questão de saúde, para o SUS, para o plano de saúde, ele não tem validade, mas lógico, né? A gente precisa manter atualizado para questão de escola, né? Essas outras questões. Mas o plano de saúde hoje, o que acontece é que às vezes ele fala, está desatualizado. Não importa, ele vai ter que seguir, porque hoje não tem validade. Uma vez autista, é sempre autista, tá? E é isso, gente. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu estou aberta aí, tá? Eu vou depois colocar o Instagram, podem me chamar as mães, tá? Eu estou aberta aí no que eu puder ajudar. Eu falo que eu era de outra área, mas com a descoberta do diagnóstico do Vitório, isso virou meu hiperfoco, né? Então, assim, eu passei a me dedicar, e faz 3 anos que eu passei a me dedicar a esse assunto, para justamente poder ajudar as famílias a conseguirem os direitos, porque as terapias fazem toda a diferença na vida deles, tá? Então, é extremamente importante a gente não desistir. É um caminho difícil. Eu falo que o problema não é o autismo, e sim o sistema, né? Dificultam, né? O plano de saúde dificulta, a rede dificulta, né? A gente tem que estar sempre lutando. Eu sei que é cansativo, mas a gente não pode desistir. E assim, vai valer a pena, tá? Obrigada, Andressa. Muito obrigada pela sua participação. E, gente, nada de esconder laudo, hein? Nada de esconder laudo, porque acontece aqui na escola. Nós somos parceiros, a gente precisa saber o que acontece para atuar com o aluno. E não é só de laudo que eu falo, é de tudo. Às vezes, eu comento com as famílias assim que uma simples discussão em casa pode gerar um comportamento aqui na escola que vai, se nós soubermos que, olha, eu e meu marido estamos num momento de separação, ou estamos passando por uma doença na família, estamos de mudança de casa, tudo isso reflete no comportamento da criança. É muito importante que a escola saiba das coisas. Nós não queremos fofocar da vida de ninguém, né, Paula? Não queremos. A questão é que isso tudo reflete no comportamento da criança. Vocês imaginam um laudo. E muitas famílias escondem, não falam isso no momento da matrícula. Eu entendo as dificuldades que vocês passam, né? Nós escutamos que muitos lugares fecham as portas, que é muito difícil, mas é muito importante que a escola saiba o caminho que nós devemos seguir com aquele aluno, né? Até para preparar, e principalmente para preparar a nossa equipe para recebê-lo. Então, é extremamente importante desse bate-papo no momento que você está chegando na escola. Bom, Paulinha, com você hoje, o seu tópico hoje é inclusão na escola. Conta um pouquinho para a gente desse tema. Oiê, boa noite. Estão me escutando? Sim. Sim. Antes, eu acho que a Kathleen tem uma pergunta, quer já emendar? Porque eu acho que é do assunto anterior. Isso, Desculpa, não vi. Imagina, Andressa, obrigada pela resposta, foi eu que perguntei, tá? Uhum. Na verdade, Gabriela, você falou do laudo, não esconder laudo, né? É que eu acho que, assim, a primeira coisa que tem que ser feita é os pais aceitarem que as crianças podem ter isso. Que eu acho que hoje em dia muitas famílias escondem pelo fato de não aceitarem que o filho pode ter uma deficiência. E isso acaba prejudicando a criança lá na frente. Isso. Então, enquanto os pais não entenderem isso, muitas crianças ainda vão viver sem os laudos, né? Que é o que faz a criança ter a inclusão, ter o tratamento correto, né? Mesmo. É só esse comentário. O que eu falo é que o laudo, ele não vai mudar nosso filho, ele não vai mudar nossa criança. Assim, né? O autismo, ele sempre esteve ali, não vai ser o laudo. Agora, com o laudo, a gente pode garantir que ele tenha uma vida de qualidade. É isso. Sabe? Não é o fim, é o começo de um lindo caminho. Porque, gente, eles são tão incríveis, eles têm as dificuldades deles, mas eles têm um coração tão bom, tão incríveis, que, ó, eu falo, não tô floreando, é difícil a vida. Falei, o sistema dificulta, mas eu não trocaria, tipo, meu filho por nenhum típico. E olha que conselho legal da Juliana.
Para quem não tem laudo, aconselho a entrar na fila do Instituto Jô Clemente, antiga APAE. Demora para conseguir vaga para acompanhamento, mas depois que consegue, eles dão todas as documentações e orientações necessárias. No Instituto Jô Clemente me instruíram exatamente como a Andressa disse. Nem falei para o convênio que eu queria uma T, mas pedi mais horas de psicoterapia e usei essas horas para T. Fantástico. E uma excelente AT, inclusive, viu, Ju? Ana é uma excelente parceira do nosso trabalho aqui. Bora lá, Temos Paula, com você. parceiras, né? Temos muitas ATs, muitas parceiras, Muitas Mari, boas ATs. Ana, enfim, eu por falar aqui de todas, né? Não tenho o que falar delas. Vamos lá, então. Eu vou trazer um pouquinho agora para o nosso lado, o lado de dentro da escola, né? Como é que funciona tudo isso aqui dentro. E o caminho começa assim, concluindo tudo que vocês já falaram, né? O caminho começa com esse laudo. Não que a escola precise de um laudo para adaptar. A evolução trabalha muito com isso. Não é o laudo que faz a gente adaptar ou não para uma criança. Porém, ele vai ajudar muito nesse caminho. Como a Catherine falou, muitas mães têm esse receio do rótulo, né? Vão usar isso, meu filho vai ficar rotulado, meu filho vão julgá-lo, vão pré-julgá-lo, vão talvez até duvidar da capacidade dele. E não é isso, pelo menos aqui na nossa escola, não é isso que a gente busca. O laudo, ele vai trazer o quê? Formas da gente poder trabalhar com essa criança, necessidades que ele pode ter e que a gente pode ajudar, orientar como a gente pode fazer intervenções pedagógicas e que adaptações fazer, porque cada caso é um caso, né? Tem isso também. Entra um aluno ali, é autista, ok, ele não é igual ao outro. Então, cada laudo, cada aluno que chega, a gente vai fazer todo um preparo, todo um estudo sobre ele. E aí entra próximo slide, que é a equipe multidisciplinar. Então, a criança chegou até a gente, chegou com um laudo, a primeira coisa que a gente vai fazer é entrar em contato com os especialistas, quem cuida dele, para poder trazer aquilo que a gente precisa. A gente ainda não conhece esse aluno. Então, o que é essa equipe multidisciplinar, né? São os especialistas que cuidam dele. Então, esses especialistas podem ser psicólogos, terapeutas ocupacionais, neuros, enfim, uma diversidade de especialistas. E é importante, a escola precisa desse contato. Então, é muito importante essa troca que a gente tem com essas equipes. Por quê? Porque elas vão trazer sugestões, estratégias e vão ajudar a gente nesse caminho de monitorar a evolução e o progresso daquela criança. Né? Então, a família ajuda muito a gente quando a gente consegue esse contato facilitado. Né? Então, a gente vai ter momentos de reunião, nós vamos ter um contato por e-mail, por WhatsApp, enfim, tem que ser um caminho direto com essa equipe, que vai trazer todo o suporte que a gente precisa. A inclusão, né, de verdade, vai acontecer quando tiver essa escuta, né, essa empatia, essa troca. E, como eu escrevi aí, né, quando a escola, família e profissionais caminham juntos, o aluno aprende mais e se sente mais pertencente. Porque, para ele, vai estar todo mundo falando a mesma língua, vai estar todo mundo caminhando junto. E aí, a próxima etapa, né, chegou, veio com o laudo, conversamos com a família, conhecemos a equipe multidisciplinar. O próximo passo é o quê? É o PEI, o Plano de Ensino Individualizado, aquele documento que a gente vai fazer para cada aluno em específico. Esse PEI, ele é um documento que vai trazer dentro dele todas as necessidades, as especificidades e o que a gente vai fazer, quais os objetivos e o caminho que a gente vai traçar para chegar no resultado que a gente espera. Esse PEI, ele não é apenas, né, voltando no assunto, para alunos com um laudo. Se a gente perceber um aluno que tem uma dificuldade de aprendizagem e a gente precisar fazer algum tipo de adaptação, nós podemos sim interferir e fazer algo por ele, tá bom? E esse PEI, ele não é um currículo paralelo, não é assim,
A clínica, né, os especialistas chegam e falam, você vai trabalhar só isso, é isso de escola. Não. Nós vamos adaptar o currículo escolar para aquele aluno. Pode ter adaptação apenas da forma como a trabalhar o currículo, então, de repente, algo mais concreto, materiais diferentes que nós fazemos, né, para eles, ou, sim, a adaptação curricular, que aí vai entrar aprendizados de anos anteriores, por exemplo, até aquela criança conseguir chegar onde a gente quer. E esse PEI, ele é elaborado pela professora e pela equipe escolar. A equipe multidisciplinar e a família ajuda? Sim, ajuda, dão sugestões, porém, quem formula, quem é responsável por isso, são os profissionais da escola. Por quê? Porque são eles que estão nesse dia a dia ali com a criança. Tá? Pode passar. Qual é a importância? Espera aí que a Ju está falando. A Ju está falando que você está fazendo um ótimo trabalho junto à acompanhante terapêutica e a clínica que atende o Gu, que ela está muito feliz com as adaptações e a professora também está muito aberta às adaptações. Sim, sim, Ju. Tive o prazer de trabalhar no ano passado dando aula para o Gu, para o Ita, para a Isa, que hoje não está aqui com a gente mais, mas fazia parte, para tantos outros, e assim, é um prazer, é algo realmente, uma conquista, é muito gostoso, esse trabalho é muito gratificante. E esse documento é o que auxilia. Por que ele é importante, gente? Porque ele vai direcionar o trabalho do professor, ele vai garantir o direito daquele aluno ter aprendizagem, porque ele vai estar lá, o objetivo vai estar ali, aonde a gente quer chegar com esse aluno. Então, não tem como os professores fugirem daquilo. É um documento que a gente segue. Ele vai promover a inclusão de qualidade, vai facilitar a avaliação, porque chega no final do bimestre, a gente vai formular um outro PEI, e aí esse PEI vai estar lá. Esse objetivo foi atingido, esse não foi, vamos trabalhar novamente. Então, não se passa por cima dos objetivos. Né? Tudo ali é feito de uma forma que a gente consiga fazer o aluno alcançar aquilo que a gente deseja para ele. E previne improvisações, porque não dá para a gente improvisar na inclusão. Eu vou chegar lá, vou fazer um desenho, não existe isso, não tem como. Então, não dá para ter improviso. Então, isso é um documento muito importante. Tá bom? Pode passar. E aí, então, fizemos esse caminho, né? A família chegou, tivemos o laudo, tivemos o contato com a equipe multidisciplinar, já sabemos as características do aluno na clínica, e a gente passa um tempo com o aluno, conhece ele dentro da escola, fez o PEI. E agora? O PEI está pronto. Como é que isso vai acontecer no dia a dia dentro da escola? Como eu escrevi aí, né? Educar para todos. A escola é um espaço coletivo com olhar singular. Então, aqui entra várias questões, pessoal, que parece simples, mas não é. A escola não é feita para um aluno, mas para todos. A proposta pedagógica deve estar voltada ao desenvolvimento coletivo, a um currículo comum, à convivência social e ao crescimento como cidadão de cada um dos nossos alunos. Paulo, então, como assim? Se a gente está falando de um tema de forma individual, como é que você está falando agora do coletivo? Nós temos que dividir isso. Nós vamos olhar o aluno, o que ele precisa, ensinar de formas diferentes a mesma coisa para atingir todos eles, porém com um objetivo em comum. É aí que entra essa parte do coletivo. A escola é o coletivo, é onde a criança vai ter a oportunidade de conviver, de experimentar, de se frustrar e de trocar com os outros. Então, a gente vai olhar o individual para melhorar e para atender cada um, porém, querendo o quê? O coletivo, que ele se sinta pertencente, que ele faça parte daquele mundo ali. Então, quando a gente
não é que adapta demais, não é essa palavra, mas a gente individualiza demais. Ah, não, para ele é assim, para fulano é assado, a gente acaba praticando a exclusão, né? Isolando o aluno. Ele acaba não conseguindo fazer parte de um momento ali do coletivo. Por quê? Porque é tudo muito individualizado. Então, isso é muito importante dentro da escola. E a família, a equipe multidisciplinar, todo mundo estar junto e entender isso. A gente quer o melhor para cada aluno. Sim, um conteúdo vai ser explicado diversas vezes, de diversas formas, mas para atingir esse objetivo em comum. Pode passar, Gabi. Posso só contribuir com um exemplo aqui fora do contexto do autismo, mas que é muito pertinente para que as mães entendam sobre esse coletivo? Uma situação que ocorre muito aqui na escola é nos momentos das refeições, né? Nós temos toda uma equipe que pensa na refeição, no cardápio, a nutricionista que elabora, pensa nos grupos nutricionais, da onde vem o alimento, é escolhido a dedo, com fornecimento de alimentos fresquinhos, o manuseio dos alimentos, enfim, toda uma preparação. Aí tem abóbora, por exemplo, no cardápio e o meu filho não come abóbora. Aí eu ligo na escola e falo assim: eu posso levar a marmita dele? Né? Ou não pode oferecer um ovinho frito no lugar da abóbora? Isso é o atendimento no coletivo, né? A criança, ela precisa participar junto dos outros. Porque um dia ela vai negar a abóbora, no outro dia ela vai sentir o cheiro, no outro dia ela vai amassar com garfinho, no outro dia ela experimenta. Então, é muito importante que a criança esteja inserida nesse grupo, seja falando de autismo ou não. Então, é muito importante sempre pensar na escola como uma visão coletiva das coisas. E isso é uma grande dificuldade da escola em relação ao autismo, porque muitas clínicas entendem a escola como uma extensão do trabalho delas, e não é. Né? São trabalhos que se relacionam, mas que têm talvez objetivos diferentes em alguns momentos. Aqui na escola nós estamos trabalhando em grupo. Muitas vezes no momento da terapia é trabalhado no individual. E isso é muito importante que vocês compreendam para tomarmos as melhores decisões. Né, Paula? Pode continuar, desculpa. Imagina, é um ponto que é importante a gente colocar, porque cada um tem o seu papel e a sua função, e ambos são muito importantes. Então, dentro da escola, ele vai desenvolver uma habilidade, nas terapias outra, e uma não pode querer substituir a outra, mas sim se complementar, né? Eu tenho grandes companheiras, eu digo, né, clínicas que estão sempre junto com a gente, eu faço reunião direto com elas, e elas trazem sugestões, assim como levam coisas que a gente faz aqui para as terapias. Para quê? Para a criança sentir que todo mundo está falando a mesma língua, porém cada um fazendo o seu papel. Né? Não adianta, uma outra coisa que é importante ser falado, que não adianta um aluno que que precisa dessa terapia estar na escola das 7 da manhã às 7 da noite. Por quê? Qual o momento que ele vai estar ali fazendo a terapia? E eu não posso negar esse direito a ele, porque a escola desenvolve, sim, muita coisa. Porém, a gente não substitui uma TO, a gente não substitui qualquer outro desses especialistas, assim como o contrário. Então, é todo um contexto, é um conjunto, e a gente tem que trabalhar junto com a família, lógico. Nós e família, né? Passa, por favor. É isso. Foi o que eu acabei de falar, eu já adiantei, olha. Né, o direito de cada um, o papel de cada um, que não pode ser transferido nem para a escola, nem a gente transferir a nossa responsabilidade para eles, e sim acontecer ali de uma forma contínua e de uma forma né, conciliada mesmo. E que a inclusão dentro da escola vai acontecer justamente na prática cotidiana do grupo. Então, eu falo que é uma troca. A criança está sendo
inserida, só que a sala de aula e a escola está aprendendo e se tornando tão inclusiva que chega a um ponto que para eles não é mais inclusão, é realidade. Nós temos salas que para eles é muito normal, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Ele tá no momento que ele precisa ficar sozinho, ok, vamos respeitar. Ele tá muito barulho na sala. Gente, eles mesmo pedem, gente, vamos lá, vamos fazer silêncio, o amigo tá ficando nervoso. Então a gente chegou num ponto ali, é lógico que tem muita criança nova, por isso que a gente tem que estar sempre na batalha, falando, instruindo, porque vem famílias de fora que não conhecem a nossa realidade. Mas as crianças que são nossas já encaram isso de uma forma e a gente consegue ver esse resultado, e é muito bonito, né? É algo assim que realmente traz um prazer da gente estar ali, de a gente enxergar tudo o que a gente está fazendo. E aí, o último, Gabi. O que beneficia um pode beneficiar a todos. Então, é um momento, os professores já estão muito habituados a isso, a gente faz muito material, muitos jogos, e esses jogos podem beneficiar todos os outros da turma. De repente, um aluno com uma necessidade diferenciada ali para aprender, abre os olhos para a professora por uma técnica diferente que ela não sabia, e isso auxilia os outros alunos. Então, a inclusão é isso, é esse geral, não é o olhar de um lado só, mas sim como todo mundo está sendo beneficiado. Então, nenhuma criança se desenvolve sozinha, é no coletivo que ela aprende a se colocar no mundo. Então, é mais ou menos isso que a gente queria passar para vocês, né? Como que é o nosso olhar, como é que a gente funciona aqui de dentro e o que a gente espera. E agradecer muito a confiança de vocês, porque é um trabalho que a gente está construindo junto, e erramos, aprendemos, só que como que a gente aprende, né? Como é que a gente construiu isso nesses anos? Com essa troca. Vocês trazem para a gente e a gente aperfeiçoa. A gente leva para vocês e vocês nos auxiliam. Então, vamos errar muito ainda, só que é para tentar aprender e realmente construir algo mais sólido, tá bom? Então, só agradecer a vocês por essa parceria. E é isso. Gente, nosso muito obrigada por essa noite, foi maravilhosa, muito bom compartilhar esses conhecimentos, bater um papo aqui e trazer essa realidade, né? Porque hoje a informação não está só com a escola ou só com os profissionais da área de educação e saúde, ela está com as famílias também, e isso é muito importante para trocarmos figurinhas, para traçarmos esse caminho, esse plano, né, para as nossas crianças. Eu vou abrir aqui o espaço para quem tiver dúvidas, por favor, se manifestem, perguntem. Estamos aqui para... A Andressa colocou o Instagram dela aqui no chat, por favor, gente. Contem um pouquinho para a gente o que acharam desse momento. Momento para os comentários. Andressa, o Instagram é Direito dos Autistas. Maravilhosa. Isso, direito dos autistas. Janaína está falando, fazendo um comentário. Parabéns, trabalho maravilhoso de vocês. Rosângela, parabéns, equipe, encontro muito valioso. O Mário, parabéns pelo lindo trabalho. Obrigada, gente. Daiane levantou a mão, pode falar, Dai, por favor. Minha filha. Olá, boa noite, tudo bem? Bem, e você? Tô bem, graças a Deus. Eu estou aqui, foi um tapa na cara. Assim, como pessoa, como ser humana, como psicóloga e como AT. Eu sou também acompanhante terapêutica e eu estou, assim, deslumbrada com o trabalho de vocês, porque recentemente eu faço acompanhamento terapêutico numa escola. A diretora falou para mim, para a mãe, na frente da mãe, que ela não gostaria que a escola, a gente falasse bem da escola, porque não queria que muitas outras crianças sejam inclusas nessa escola, porque é muito difícil eles dar suporte,
Então, eu não quero. Ela falou com todas as letras. E vindo de uma diretora disso, né, uma diretora de ensino que presta presta assim apoio, né? Tem que desenvolver ali as habilidades, a criança tem que ter empatia pelo próximo. E ver vocês falando tudo isso nessa noite, eu fiquei assim muito muito chateada pelo que vinha acontecendo. Mas parabéns para vocês, e como foi no comecinho, você falou assim, Gabriela, pensar na educação da evolução tem que ser em muitas mãos, realmente, tem que ser a equipe, tem que ser a T, tem que ser os pais, tem que ser principalmente a escola, porque ali é o maior tempo que a criança está instruída, está em desenvolvimento, né? Então, eu estou impactada com vocês. Parabéns, viu? Muito obrigada. Eu fico até emocionada de escutar esse comentário. Obrigada, Dai. Muito obrigada. É muito importante esses momentos que muitas pessoas que estão aqui são da equipe. E é muito importante que todas escutem, né? Porque esse trabalho Eu tenho 60 pessoas aqui que acreditam na inclusão, né? Junto comigo. O Adelmo está escrevendo parabéns, equipe Evolução, vocês são um diferencial na educação, orgulho. Michele, muito bom participar desses encontros, a cada dia aprendendo algo novo, parabéns. Simone, informações valiosas, parabéns. Juliana, como sou mãe de um menino típico também, acho extremamente importante esse trabalho, porque quero ensinar meu Vitório também sobre a importância de conviver com pessoas diversas. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Eu espero vocês em outros momentos, né? Nós estamos sempre tendo esse encontro de pais para falar de temas que nos rodeiam. Semana que vem temos um encontro para falar de desfraude, que é um tema importante aí para o início da maternidade, da paternidade. Quem tiver interesse, por favor, entre, vai ser um prazer. E teremos muitos outros momentos juntos, né? Quem tiver sugestão de tema, nós vamos mandar avaliação depois do encontro. E eu espero lá as sugestões para a gente pensar em outros momentos para passarmos noites tão gostosas como foi essa daqui. Muito obrigada. Fiquem bem.